Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos mostrar o funcionamento do reta final para a Câmara dos Deputados de 2023. Neste vídeo nós vamos mostrar o funcionamento de um dos cursos, de um dos cronogramas, no caso o de analista legislativo, técnica legislativa. A metodologia no caso é a mesma para todos os segmentos de consultor, o que muda é evidentemente o conteúdo programático, tendo em vista que são muitas áreas, mas a estrutura do cronograma ela é a mesma que nós veremos a seguir. Bom, o primeiro dia do reta final ele dispõe que deve ser feita a leitura dos artigos 1º ao 5º da Constituição Federal. Nós fornecemos os materiais em PDF para download, nada impede que você realize a leitura da legislação através do seu próprio VADMECUM, caso essa seja a sua preferência, mas os materiais aqui serão fornecidos a título de complemento. Eu vou acessar aqui, por exemplo, os flashcards, que seria a legislação dos artigos 1º ao 5º. Aqui nós conseguimos ver que nós utilizamos destaques em várias cores com uma finalidade, que será vista no VADMECUM de questões. Também vou acessar os mapas já para mostrar como que eles seriam. E a gente acaba trabalhando com várias cores porque alguns estudos demonstram que essa diversidade de cores aumenta a capacidade de retenção e velocidade de leitura. Seriam esses dois pontos que nós sempre gostamos de enfatizar como justificativa para a diversidade de cores. Mas o principal ponto, no caso da legislação, conter diversos grifos é porque alguns detalhes, como o fato dos fundamentos da República Federativa do Brasil estar em vermelho e aqui objetivos fundamentais, por exemplo, estar com a cor azul, é porque as bancas elas cobram demasiadamente esses artigos e muitas vezes trocam os fundamentos por objetivos fundamentais e vice-versa. Mas nós vamos mostrar aqui como que funcionaria o VADMECUM de questões, porque via de regra, cada dia do cronograma, ele engloba a leitura dos artigos, a realização de questões do VADMECUM de questões e a revisão através de mapas mentais. Relembrando que o primeiro dia é para estudar os artigos 1º ao 5º da Constituição Federal, no caso de analista legislativo, técnica legislativa. Portanto, nós iríamos filtrar esses dois segmentos e realizar as questões correlatas. E aqui entra um dos motivos da gente trazer os destaques com cores em grande parte da legislação federal. É porque, de fato, esses são os detalhes que as bancas cobram. E a seguir nós já vamos ver questões cobrando a íntegra dos fundamentos. E aqui a gente vê que não existe nenhuma preferência por prova, concurso para analista jurídico, delegado de polícia, analista judiciário, arquivologia trouxe a questão mais complexa, porque ela englobou o artigo 1º e o artigo 3º na mesma questão, como nós veremos a seguir. A gente vê que a banca, ela, inclusive, ela não utilizou os verbos. A Sebrasp, a antiga CESP, ela trouxe uma questão muito inteligente, que fala que a construção de uma sociedade livre, justa e solidária é um objetivo, e isso desconstrói aquela primeira diferenciação que muitas pessoas fazem de que os objetivos fundamentais são verbos. Então a Sebrasp provavelmente já atenta a essa técnica de memorização do artigo 3º, trouxe a expressão construção. Pode parecer bobagem, mas na hora da prova isso muda bastante, assim, o sentimento de quem está lendo. Então, eles foram muito bem nessa questão aqui. Foi uma questão mais complexa que as demais, que eram basicamente cópias da legislação. Aqui foi um compilado de um inciso do artigo 1º e de um inciso do artigo 3º. E nós vemos que, realmente, assim, as bancas, elas variam muito. A FGV, no caso, ela não tem grande preferência por esses artigos iniciais. Normalmente traz a questão através de casos concretos, se é o caso da exploração, ela vem mais em cima do artigo 5º, mas como esses artigos iniciais eles estão no edital, a banca pode mudar de postura e cobrar, e são artigos cuja memorização é relativamente fácil. Então o VADMECUM de questões, ele tem essa segmentação das assertivas por artigo, e nós vemos que aí a gente já se depara com pegadinhas tradicionais que inserem palavras restritivas para alterar o teor do dispositivo. E essa é a tendência da plataforma, é ir tratando de várias questões sobre aquele artigo, de modo que você consiga exaurir a possibilidade de cobrança dele, para chegar uma questão na prova e provavelmente você já ter se deparado com algo muito semelhante dentro do VADMECUM de questões. Evidentemente que nós temos o filtro de banca, mas a gente não sugere que seja utilizado em um primeiro momento,
Vejamos o motivo. Nós temos aqui 224 questões dos artigos 1º ao 5º, se nós inserirmos a filtragem da FGV, nós teríamos 31 questões. Essa filtragem, nós sugerimos que ela seja feita em um momento de revisão. O motivo principal de utilizar essa segunda filtragem em um momento de revisão é que se a gente inserir a banca FGV logo de cara, a gente não vai ter aquela prática que a gente considera ideal. Então, a recomendação, inclusive o professor Eden Napoli, ele foi aprovado com mais de 91% de acertos no concurso para delegado da PF, é exatamente essa, de não utilizar a filtragem de cargo no vadimécum de questões. Ele realizava exatamente nesses moldes aqui. Então, a nossa sugestão é essa, não apenas pelo fato dele ter feito uso, mas sim também pelo fato de diversos alunos que estão sendo aprovados nos concursos mais complexos do país, eles seguem essa mesma metodologia. Então, apenas relembrando, em um primeiro momento, o cronograma ele engloba a leitura dos artigos, em um segundo momento, a realização das questões, e em um terceiro momento, a revisão através dos mapas mentais. O cronograma ele é assim para todos os dias posteriores, ele tem essa mesma sistemática, tanto para o concurso de analista, legislativo, técnica legislativa, quanto para o de consultor.